Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição 2, a sarça ardente. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Então agora que vamos para a lição 2 da Escola Sabatina, do livro de Êxodo, a sarça ardente. Aqui na lição 2 é o chamado de Moisés. O chamado que Deus faz para Moisés na sarça ardente. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão que o povo estava. É sobre isso que nós vamos estar estudando hoje. E o verso aqui para memorizar diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então aqui Deus, ele estava vendo a aflição do povo de Israel, o sofrimento que o povo de Israel estava sofrendo por causa dos feitores do Egito. Deus estava vendo tudo isso. E Deus queria livrá-los da escravidão e levar para uma terra boa, que é a terra prometida. Essa terra que mana leite e mel. Esse foi o caso de Moisés e seu chamado, que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente. Embora não tivesse conhecimento sobre as leis da combustão, Moisés sabia que estava presenciando um milagre, e isso chamou sua atenção. Sem dúvida, o Senhor estava chamando para uma tarefa específica. A questão era: ele atenderia ao chamado, não importando a mudança drástica que isso traria à sua vida? No início, Moisés não recebeu muito bem essa realidade. Então, Moisés, ele ficou confuso, né? Porque Deus estava fazendo um chamado para ele. E Moisés ficou confuso. Ah, será que eu vou ou não vou? Moisés ficou com essa dúvida. Se ele atenderia o chamado de Deus ou não. Você deve se lembrar de situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos. Podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir seu chamado e fazer o que Ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória. Isso não é fácil e não foi para Moisés, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Então, seria tolice de Moisés seguir o próprio caminho dele. Mas o melhor caminho que tem é o caminho de Deus. É esse caminho que nós devemos seguir. Então vamos aqui para a parte de segunda de domingo, a sarça ardente. Aqui na sarça ardente é Moisés conversando com Deus. É o encontro que Deus tem com Moisés. Então aqui na parte de domingo diz o seguinte: depois que Moisés fugiu para Midian, que nós sabemos, Moisés ele fugiu para Midian por quê? Moisés havia matado um egípcio. E quando descobriram que Moisés matou o egípcio, ele fugiu para Midian. E ele
teve o quê? Moisés teve uma vida relativamente fácil. Ele se casou, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, que está lá em Êxodo, capítulo 18, verso 3 e 4. Moisés casou, teve 2 filhos. Ele fazia parte da família de Jetro, seu sogro. E Jetro era sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos tranquilos sendo pastor. A mesma que atividade de Davi. Davi também era pastor. E Moisés passou desfrutando a presença de Deus, especialmente revelada na natureza. Esses anos de caminhada com o Senhor transformaram e prepararam para a liderança. Deus também usou Moisés no deserto para escrever os livros mais antigos da Bíblia, que é Jó e Gênesis. Ao escrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas e, mais importante ainda, o plano da salvação. Assim, Moisés teve o papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e mantenedor. Quem que é o Criador e mantenedor? É Deus. É Deus. Então aqui em Êxodo capítulo 3, verso do 1 ao 6, o que fala aqui? Moisés, ele estava cuidando do rebanho de Jetro, do seu sogro. E um dia Moisés, ele resolve levar o rebanho para outro lado do deserto. Moisés era pastor, de um príncipe egípcio a um pastor de ovelha. Aqui Deus já estava preparando Moisés como libertador. E quando Moisés leva o rebanho para o outro lado do deserto, até o Monte Sinai, Moisés, ele vê ali uma sarça ardente, que não pegando fogo, mas essa sarça não se consumia. E Moisés ali estava testemunhando que é um milagre. E quando Moisés fica curioso, vai chegando mais perto dessa sarça ardente, o Deus vai vendo que Moisés vai chegando perto, aí Deus fala assim, Moisés. Aí Moisés fala assim, estou aqui, Senhor. Aí Deus fala uma coisa para ele, Moisés, o lugar que você... Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Aí Moisés tirou a sandália. Por que Deus falou isso para Moisés? Porque ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar a sandália dos pés como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. Então a presença de Deus ali, onde Moisés estava no Monte Sinai, se tornou santo, porque Deus estava ali. E Deus se apresenta como para Moisés? O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em Êxodo 3, verso 6, ele havia prometido a esses patriarcas que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Uma promessa que Moisés conhecia bem. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que ele deveria desempenhar. Deus já estava ali capacitando Moisés para ir lá libertar o povo de Israel do Egito.
Moisés ia ser o libertador do povo. Deus já estava preparando Moisés. E aconteceu com Josué também. Josué estava ali espiando Jericó, vendo a cidade de Jericó. E de repente parece o comandante. Quem que era esse comandante? O anjo do Senhor. Era Jesus Cristo que apareceu para Josué. E quando Josué vê esse comandante do celestial, Moisés pensa: você é um de nós ou você é o nosso inimigo? Aí ele fala assim: eu sou comandante de Deus, comandante do exército do céu. Josué, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. O mesmo que falou com Moisés, também falou com Josué, Deus. Então nós vamos aqui para a parte de segunda-feira. O anjo do Senhor. Quem que era esse anjo do Senhor que estava falando com Moisés? Quem que é esse anjo do Senhor que apareceu para Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça? Quem que é? Quem falou com ele do meio da sarça? Quem que foi? Foi o próprio Jesus, o Senhor Jesus, que estava falando com Moisés no meio da sarça ardente. Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O que significa o termo anjo? Significa mensageiro. Em hebraico, malak. Dependendo do contexto, anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. O anjo do Senhor é uma pessoa divina. Eu quero ler um texto para vocês em Gênesis 22, verso 11. Olha o que diz em Gênesis 22, verso 11. Gênesis 22, verso 11. Olha o que diz aqui. Mas, nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor. Quem que é o anjo do Senhor? Jesus Cristo. Então, mas, nesse instante, lá do céu, Jesus Cristo, anjo do Senhor, o chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. Então, esse anjo do Senhor, que falou com Moisés, também falou com Abraão. O anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor Jesus. Jesus é o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai. Então, Jesus, naquela sarça ardente, estava transmitindo a mensagem para Moisés, falando para Moisés que ele iria lá libertar o povo do Egito. Então, estava tendo uma conversa ali naquela sarça ardente. Jesus falando com Moisés. Agora aqui em Êxodo 3, do 7 ao 12, como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito. O que fala em Êxodo 3, do 7 ao 12? Diz o seguinte: Deus falou para Moisés: Moisés, olha, lá no Egito eu estou vendo o sofrimento do meu povo, como o meu povo estava sendo oprimido. Eu estou vendo que eles estão passando lá. Então, Moisés, você vai lá libertar o meu povo. E eu vou enviar você para Faraó. Você vai lá falar para o Faraó libertar o meu povo do Egito. Mas aqui, como que Deus viu o sofrimento do povo dele? O sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética, como um gemido, um profundo clamor por ajuda,
Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou a preocupação por eles. Então foi isso que Deus falou para Moisés. Deus estava preocupado com o seu povo. Deus disse a Moisés que estava enviando ao faraó para cumprir uma tarefa específica. Agora venha, eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Novamente, Deus chamou de meu povo. Quando Deus falou isso para Moisés, que ele iria fazer essa tarefa, Moisés, ele reagiu com uma pergunta: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? E Deus deu uma resposta para Moisés. Olha a resposta que Deus deu para Moisés, aqui em Êxodo 3, verso 12. Êxodo 3, verso 12. A resposta que Deus deu para Moisés. Deus falou assim, Deus respondeu: eu estarei com você, Moisés, quando você for tirar do Egito o meu povo, e vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu enviei. Então Deus falou assim: Moisés, não se preocupe, eu estarei com você. Moisés, ele se sentiu indigno dessa tarefa. Por isso que ele falou essa pergunta para Deus: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir ao faraó, para libertar o seu povo? E Deus falou assim: Moisés, se acalme, fique tranquilo, eu estarei com você. E diz aqui, Moisés perguntou: por que alguém como ele teria sido escolhido logo no início da história? Temos uma indicação do caráter de Moisés, de sua humildade e do senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer. Deus falou: estarei com você. Deus estava preparando Moisés para cumprir essa tarefa de libertar o povo de Israel do Egito. Nós não podemos nos preocupar. Se Deus, ele capacita você em que você vai fazer. Se você se sente indigno de fazer alguma coisa, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas se você se sente indigno, ore a Deus e Deus vai te capacitar para essa tarefa. Não se preocupe, apenas ore, peça a Deus, que Deus ele te capacita, como ele estava capacitando Moisés para ir lá no Egito e libertar o seu povo. Agora vamos aqui para a parte de terça-feira. O nome do Senhor. Aqui em Êxodo 3, fala do nome do Senhor. Em Êxodo 3, a partir do verso 14. Diz assim: Deus disse: eu sou quem sou. Eu vou ler o verso 13. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Verso 15: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos.
Então Moisés queria saber o nome do Senhor. E o Senhor falou assim: eu sou quem sou e me enviou a vocês. Moisés falou assim: mas quando eu chegar lá no Egito, falar para o povo de Israel, que eles vão me perguntar qual é o seu nome, o que eu vou falar? E Deus falou assim para Moisés: olha, você vai falar assim: eu sou o que sou e me enviou a vocês. Isso mostra a eternidade de Deus, que Deus é eterno. Eu vou falar um outro texto para vocês, em São João 8, verso 58. 8, verso 58. Olha o que diz aqui. São João 8, verso 58, 57 e 58. Olha o que diz aqui. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, o eu sou, respondeu Jesus. Então, esse eu sou é Jesus. Esse eu sou é Jesus que falou para Moisés: olha, quando você chegar para o povo de Israel no Egito, e Israel perguntar qual é o meu nome, você vai falar: o eu sou que sou enviou a vocês. Aqui em São João 8, verso 58, mostra o que também? Que o eu sou, antes de Abraão existir, o eu sou, que é Jesus. Isso mostra que Deus é eterno. Isso mostra a eternidade de Deus. Que Deus já existia antes de tudo, antes de Abraão. Isso mostra a eternidade de Deus. Então, foi isso que Deus falou para Moisés. E aqui Deus se apresentou a Moisés como Everé, que significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O Senhor usou esse mesmo verbo, Everé, ao dizer a Moisés: eu estarei com você. Quando Moisés, que nós lemos lá na parte de segunda-feira, do anjo do Senhor, quando Deus deu uma tarefa para Moisés ir lá, que Moisés se sentiu indigno, Deus falou assim em Êxodo 3:12: eu estarei com você, Moisés, não se preocupe. Essas palavras significam o quê? Que Deus é eterno. Ele é o Deus transcendente que habita no alto e santo lugar. E também o Deus imanente que habita com o contrito e abatido de espírito. O nome próprio de Deus, Yahvé, geralmente traduzido na Bíblia como Senhor, era conhecido desde o início pelos israelitas. Mesmo que não entendesse seu significado mais profundo, Moisés também conhecia o nome de Yahvé. Mas, como outras pessoas não sabiam o que ele significa, por isso perguntou qual é o nome dele. O nome Yahvé aponta para o fato de que ele é um Deus pessoal de seu povo, o Deus da aliança, um Deus próximo e íntimo que se envolve nas questões humanas. Deus estava se envolvendo com as questões humanas, com o povo de Israel no Egito, lá com o povo escravizado, que Deus estava preparando Moisés para ir libertar o seu povo. Deus estava se preocupando com isso. Deus ouviu o gemido do povo, o clamor do povo. O título Deus Todo-Poderoso indica que ele age milagrosamente usando o seu poder infinito. Já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio de seu amor e cuidado. E ele também é chamado de Elohim, traduzido como Deus, indicando o Deus poderoso, forte, transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governo do universo
e o Criador de todas as coisas, Yahvé Elohim, são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos do seu relacionamento com os seres humanos. Conhecer ou invocar o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar o seu nome significa ensinar verdades sobre Deus e a salvação que Ele oferece aos que vão a Ele com fé. Queridos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É invocar o nome do Senhor, é crer no Senhor, é aceitar o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. É isso que é invocar o nome do Senhor, aceitá-lo de todo o coração. Eu quero ler um texto para vocês falando que Jesus é Deus. É Deus. É esse anjo do Senhor que estava conversando com Moisés. Eu quero ler um texto para vocês em Isaías, capítulo 9, lá no livro de Isaías. Capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Olha só que Isaías fala de Jesus. Ele já começa o príncipe da paz. Quem que é o príncipe da paz? Jesus. Príncipe da paz. Olha o que diz aqui. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então Jesus é o Conselheiro, Ele é maravilhoso, Ele é Deus Poderoso e Príncipe da Paz, da Paz e Pai Eterno. Então o Eu Sou é Jesus. Esse Eu Sou que falou com Abraão. Esse Eu Sou falou antes de Abraão existir. O Eu Sou. E falou com Moisés na sarça ardente. Então esse Eu Sou é Jesus. Yahvé busca proximidade e intimidade com todos que se entregam a Ele. Você já teve essa experiência? Então é maravilhoso ter essa experiência com Deus. Como você se aproxima de Deus? Através da leitura da Bíblia, através da oração. É assim que nós aproximamos de Deus. Deus, Ele está do nosso lado. Ele quer que você converse com Ele. Vamos aqui para a parte de quarta-feira. Aqui na parte de quarta-feira, em Êxodo capítulo 4, fala as 4 desculpas que Moisés deu para Deus de não ir a essa missão. Eu vou abrir em Êxodo capítulo 4. Nós vamos ver aqui as 4 desculpas que Moisés deu para Deus. Mas antes disso, Deus deu sinais para Moisés fazer na frente do povo de Israel. Que sinais são esses que Deus deu para Moisés? Que sinais são esses? Aqui em Êxodo capítulo 4 fala que Deus deu a Moisés 2 sinais milagrosos que ele deveria realizar diante dos anciãos de Israel quando ele chegasse lá no Egito. E depois diante do faraó. Qual que é o primeiro sinal que Deus deu para Moisés? Moisés estava com uma vara na mão. E Deus pede, Moisés, joga a vara. E a vara se transformaria em serpente. E depois em vara novamente. Quando Moisés jogou a vara no chão, ela se tornou uma serpente. E Deus falou assim, pegue a cobra pelo rabo. E Moisés pegou, se transformou em vara. Qual que é o segundo sinal? Deus falou para Moisés, coloque a mão em seu peito. E Moisés colocou a mão em seu peito. E quando a Moisés tirou, a sua mão ficou leprosa. E Deus falou assim para ele, volta a sua mão ao seu peito. Moisés colocou a mão de novo no peito e sua mão foi curada. Então esses são os 2 sinais. Agora,
falou assim: mas, Senhor, e se eles não crerem em mim, nesses sinais, o que eu vou fazer? Se eles não crerem. Deus falou assim, vai haver um terceiro sinal. Você vai pegar a água do Nilo num pote e você vai derramar a água na terra e ela vai se transformar em sangue. Então esse foi o terceiro sinal que Deus deu para Moisés. Mesmo com esses sinais, Moisés ele começou a se justificar para evitar a missão que Deus lhe havia designado. Moisés, ele não queria ir ao Egito e confrontar o faraó. Afinal, já havia falhado quando tentou, por conta própria, ajudar os hebreus. Quando havia dois hebreus ali, um estava discutindo com o outro. Aí Moisés chegou para ajudar. Falou assim, por que você está brigando com ele? Aí esse hebreu falou assim: quem é você para ser nosso juiz e nosso líder? Aí esse hebreu falou assim: você vai me matar como você matou esse egípcio? Por isso que Moisés estava se justificando para evitar a missão de Deus que estava dando para ele. Por quê? Porque, além disso, seu povo não acreditou nele, nem aceitou como líder. Moisés se sentiu ali indigno, porque o seu povo não estava aceitando ele como líder, quando ele tentou ajudar. Por isso, ele apresentou a terceira objeção. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? Moisés ali não estava buscando uma resposta. Essa foi uma forma de recusar a tarefa que Deus lhe pediu que assumisse. E mais ainda, Moisés ainda falou outra coisa. Olha, Senhor, eu tenho dificuldade para falar. Essa foi a quarta desculpa que Moisés expressou. Eu tenho dificuldade para falar. Eu não sei falar, Senhor. Então essa foi a desculpa que Moisés deu para Deus, para não ir à missão. Aqui em Êxodo, capítulo 4, verso do 10, capítulo 4. Aqui, como o Senhor respondeu a Moisés, que lições podemos tirar disso em qualquer situação para a qual Deus nos chama? Vamos ver Êxodo aqui 10, a partir do verso 10. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Então Moisés falou para Deus: ó Senhor, eu quando começo a falar, eu me atrapalho todo. Eu sou ruim de falar. E aqui, Porém o Senhor lhe disse: Moisés, quem dá a boca ao homem? Quem faz que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora, vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí, quando o Senhor fala isso para Moisés, aí Moisés começa uma quinta desculpa. Olha o que diz aqui. Então Moisés fez um quinto e último apelo, pedindo diretamente: Ah, Senhor, envie alguém outro que quiseres enviar. Em resposta, Deus lhe disse que já estava enviando seu irmão Arão para ir ao encontro dele e ajudá-lo. Por fim, Moisés cedeu em silêncio e pediu a bênção de Jetro antes de partir para o Egito. Moisés tentando se justificar, tentando recusar a tarefa de Deus. E Deus sempre
dando resposta para Moisés. Olha, Moisés, não se preocupe, Moisés, eu estarei com você. Que essa história nos ensina? Que Deus, Ele nos capacita. Deus estava ali capacitando Moisés. Deus ia usar Moisés. Moisés, mesmo tendo dificuldade para falar, que ele falou que ele se atrapalha para falar, Deus enviou Arão. Arão ia falar no lugar de Moisés, que está aqui no verso, que eu vou ler para vocês. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e lhe disse: por acaso Arão, levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Aí quando Moisés falou para enviar outro, Deus falou assim: então eu estou enviando o seu irmão Arão. Ele vai falar em seu lugar. Então agora aqui nós vamos para a parte de quinta-feira. Aqui em Êxodo, capítulo 4. Como entender essa história estranha? Deus já havia escolhido Moisés para libertar o povo do Egito. Mas uma coisa aconteceu com Moisés. Que Moisés havia negligenciado uma coisa que Deus havia falado para ele fazer, mas ele não fez. O que Moisés não fez? Êxodo 4, a partir do verso 24, que diz assim: durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Nossa, isso é estranho, não é? Se Deus já havia escolhido Moisés, mas por que Deus queria matá-lo? Por quê? Vamos entender o contexto da história. Que diz aqui: pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado, como exigia a aliança com Abraão. Então Moisés não havia circuncidado seu filho mais novo. Por isso que Deus procurou matá-lo. Mas quem que se lembrou da aliança que tinha feito com Deus? Zípora, a mulher de Moisés. Ela se lembrou, que diz aqui: sua esposa Zípora era uma mulher de ação. Ela era uma mulher de ação. Ela se lembrou da aliança com Deus. E ela circuncidou seu filho para salvar a vida de seu marido, Moisés. Ela tocou em Moisés com um prepúcio cheio de sangue. E esse sangue representa a expiação, vida e confirmação da aliança. Então, quando Zípora viu Moisés ali, doente, ela se lembrou, ela circuncidou seu filho e jogou o prepúcio em cima de Moisés. Eis aqui o meu marido sanguinário. Aqui em Patriarcas e Profetas, na página 213, diz assim: Zípora, temendo que seu marido fosse morto, realizou ela mesma o rito. Então o anjo permitiu que Moisés prosseguisse com a jornada em sua missão diante do faraó. Moisés seria colocado em posição de grande perigo. Sua vida só poderia ser preservada pela proteção de santos anjos. No entanto, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Moisés sabia dessa aliança, mas ele negligenciou. Um líder
do povo de Deus, Moisés, ele precisava mostrar perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar outros a ser obedientes. Moisés, ele tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. Meus queridos, um líder tem que ser exemplo. E Moisés, ele sabia da aliança. Ele negligenciou. Por isso que Deus procurou matá-lo. E sua esposa Zípora salvou Moisés da morte. Pensou se sua esposa Zípora não tivesse lembrado da aliança? Moisés ia morrer. Ele não seria o libertador do Egito. Deus usou Zípora, fez Zípora lembrar dessa aliança. E Zípora foi uma mulher de ação que circuncidou seu filho. Nós não podemos negligenciar a verdade. Se você conhece a verdade, você não pode negligenciar a verdade. Se você conhece a verdade que Jesus vai voltar, você não pode negligenciar. Se você conhece a verdade que o sábado é bíblico, você não pode negligenciar. E Moisés sabia, ele negligenciou essa aliança que ele não fez. Por isso que Deus procurou matá-lo. Eu destaquei aqui na parte de sexta o seguinte, que eu achei interessante. Olha só, hoje conhecemos a história completa, mas coloque-se no lugar de Moisés, na época da sarça ardente. Ele havia fugido do Egito para salvar a própria vida. Depois de 40 anos, uma nova geração de hebreus havia surgido. E muito provavelmente sabiam pouco sobre ele. Ou talvez tivessem ouvido histórias distorcidas sobre ele. Então ele foi chamado para liderar o povo a sair da nação mais poderosa do mundo, que é o Egito. Não é de admirar sua relutância? Então essa foi aqui a lição 2, a sarça ardente, o chamado de Deus para Moisés. Deus tem um chamado para nós, mas nós temos ouvir a voz de Deus e atender o seu chamado. O chamado de Deus para nós é de pregar o evangelho, de levar a salvação para as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.